Oi, gente, estou de volta aqui, né, para lembrar da aula passada sobre fermentação. Pessoal, eu fiz aqui um experimento bem simples, tá? Coloquei nesse tubo de ensaio um pouco de água morna, açúcar e o fermento biológico, o funguinho. Por que a gente coloca açúcar? Porque é um alimento para ele, tá? Água morna, então ele vai começar a se reproduzir nesse meio favorável para ele. E vocês lembram quais são os produtos da fermentação? Nesse funguinho usado, né, na panificação, na formação de bebidas alcoólicas. Os produtos envolvem a produção de gás carbônico e álcool, né? Então eu coloquei a bexiga, ela estava, claro, né, no início bem murchinha, essa aqui ainda está, né? Não, ó, opa! Ela já está enchendo aí do gás carbônico que o fungo libera, tá? Então é para provar para vocês que através da fermentação ocorre a liberação de gás carbônico e o gás, né, tá vindo aqui para o interior da bexiga, deixando ela bem cheinha. Olha só, né? Tá bem. Essa aqui ainda tá um pouquinho mais murcha, mas essa aqui já tá bem cheinha de gás carbônico, tá? Aqui, daqui a pouco ela vai ficar empinadinha também, ó. Que legal, né? Então aí, eu trouxe um exercício para vocês. Olha, caiu na Universidade Federal de Santa Catarina. Então vamos dar uma olhadinha? Esse exercício não tem na sua apostila, tá? Então vamos acompanhar comigo aqui, ó. A fim de realizar um trabalho de biologia, um estudante adicionou misturas de ingredientes em 5 garrafas plásticas pequenas, conforme o quadro abaixo. Imediatamente após a inserção dos ingredientes, o estudante colocou balões no gargalo das garrafas, como demonstrado na ilustração abaixo. Então, mais ou menos o que a prof fez ali, né? O que ele colocou aqui, ó? Os ingredientes, tá? E as garrafas aqui numeradas. Então, ele colocou fermento biológico em 4 garrafas, na última ele não colocou. A farinha de trigo ele colocou só na garrafa 2. O açúcar ele colocou em todas menos na garrafa 2. Água morna ele colocou na 1, na 2 e na 5. E água quente, imagine, de 80 a 100 graus na garrafa 3 e 4. Pessoal, o fungo é um ser vivo. Então, uma temperatura ideal para ele é em torno, né, de temperatura aqui, ó, como de 25 a 37 graus. É uma temperatura relativamente morna, né? Temperaturas muito altas matam a célula do fungo, tá? Então, ele morre. Bom, então vamos ver o que está sendo pedido no exercício. Após 10 minutos de incubação, o estudante conferiu os resultados. Em relação aos resultados desse experimento, assinale as proposições corretas, tá? Nas garrafas 1 e 2, houve produção de gás carbônico e os balões inflaram. Nas garrafas 1 e 2, foi colocado fermento, tá? E foi colocado alimento, ou a farinha de trigo ou o açúcar. Então, o fungo vai estar se reproduzindo, vai estar ali fazendo o processo de metabolismo, de fermentação e vai estar liberando gás carbônico. Então, os balões vão inflar, tá? Vão ficar assim, ó, como você viu aqui no experimento, né? Olha que fofinho. Tá? Muito bem. Então, a 1 está certa. Vamos para o número 2. Não ocorreu produção de gás na garrafa 2. Na garrafa 2 vai ocorrer porque tem o alimento e tem o fermento biológico, tá? E tem a água morna. Então, a 2 não está correta, porque ocorre a formação do gás. Então, 1 certa, 2 errada, vai marcando aí. 4. O fermento biológico é composto de leveduras, e a produção do gás é resultado da fermentação, sim. Um processo de respiração aeróbica não é um processo de respiração. Lembra que a prof deixou claro isso na aula passada? Que a fermentação não é respiração celular aeróbia, tá? O que eles têm de semelhança é a produção de energia e a quebra da molécula de glicose em ácido pirúvico ou piruvato, certo? Não tem cadeia respiratória aqui na fermentação, então ela não pode ser chamada de processo de respiração aeróbia. Então vai estar errado aqui, ó, beleza? Então não marca essa. Então, por enquanto, só a número 1. O gás liberado após a reação de fermentação é o CO2, sim. Além dele, através da quebra da glicose, a fermentação promove a produção de ATP e pode ter como subproduto álcool. Beleza, corretíssimo. O balão da garrafa 1 inflou-se mais, então por enquanto 1 e 8, né? O balão da garrafa 1 inflou-se mais em comparação com o da garrafa 2, porque o carboidrato presente na garrafa 1 é predominantemente um disacarídeo, enquanto que o da garrafa 2 é um polissacarídeo. Vamos ver isso. Ops. Vamos ver.
Na garrafa 2 foi colocada a farinha de trigo. O que a farinha de trigo tem? Tem o amido. Tem o amido lá, tá? O amido é um polissacarídeo, pessoal, é um carboidrato enorme. Na garrafa 1 foi colocado o açúcar. O açúcar do teu açucareiro, o açúcar de todo dia que se usa para adoçar as bebidas, é uma molécula, é a sacarose, é um disacarídeo. Então, se você colocar o açúcar aqui, é muito mais rápido, o fungo vai quebrar a sacarose, né, em 2 moléculas rapidinho, né, e uma delas aí é a glicose, tá? Então, glicose e frutose, né? Então, é muito mais rápido a quebra. Aqui o amido vai demorar mais para quebrar. Então, o que ele está dizendo, vamos agora dar uma olhadinha de novo lá, o balão 1 vai inflar-se mais em comparação com o da garrafa 2. Então, ele está dizendo que o 1 vai inchar mais do que o 2, porque o carboidrato presente na garrafa 1 é predominantemente um disacarídeo. Isso mesmo, correto, tá? Então, vai ser mais rápido. Beleza, então 1, 8 e 16. Vamos dar uma olhadinha na 32. Temperaturas muito altas impedem a reação de fermentação por degradarem os carboidratos envolvidos antes que as leveduras possam ter acesso a eles. Não, né, gente? As temperaturas muito altas vão matar o fungo, tá? Então, vocês viram ali que o ideal, no experimento, o ideal é que a temperatura se mantenha morninha, tá? Então, ficamos aí com as questões 1, 8 e 16, tá legal? São essas alternativas corretas em relação a esse experimento aí. Ok, pessoal, eu gostaria agora que vocês pegassem um pouquinho a apostila e dessem uma olhadinha lá na página 62, tá? Essa página é naquela parte da hora do estudo. Tem lá um exercício, lá o 21, que diz assim, ó. No processo de fabricação do pão, os padeiros, após prepararem a massa, utilizando o fermento biológico, separam uma porção da massa em forma de uma bola e a mergulham num recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado, respectivamente em 1 e 2 do esquema abaixo. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno. Olha que bacana. Então, ele já sabe que se a bola subir é porque a massa ali, o fermento, já liberou bastante gás carbônico, tornando ela menos densa, né? Então, quer dizer que já está bem fofinha a massa, já cresceu bem, então pode ser colocada no forno. Um professor de química explicaria esse procedimento da seguinte maneira: a bola da massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se a fermentação, um processo que pode ser resumido pela equação. Aquela equação que a prof mostrou para você no início lá, né? Glicose, que ele está te mostrando aqui também, o álcool, gás carbônico e energia. Considere as afirmações abaixo. A fermentação dos carboidratos da massa do pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo. Não depende, né, gente? Você viu que o fungo é um ser vivo unicelular. Então, depende sim, está errada. 2. Durante a fermentação ocorre a produção de gás carbônico que vai se acumulando em cavidades no interior da massa que faz a bola subir. Correto. Faz a massa crescer, né? Aumentar. Então, a 2 sim. A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe. Não, é por causa do gás carbônico, né? Então, apenas a 2 está correta, a letra B de Bosque, ok? Vamos fazer mais um. Eu vou convidar você agora para ir lá no seu caderno de atividades, pessoal. Tem um exercício lá bacaninha, lá falando também desse processo de fermentação. É o número 37 na página 30. Em uma padaria, um padeiro recém-contratado teve muita dificuldade na produção de pães. Uns não cresceram e outros ficaram sem gosto algum. Observe abaixo os procedimentos adotados pelo jovem padeiro. A fornada A. O padeiro acrescentou água fervente no fermento biológico em vez de utilizar água morna. Você já viu que isso não é bom, né? Na fornada B. O padeiro utilizou fermento biológico congelado em vez de utilizar fermento fresco. Congelado, pessoal. Fornada C. O padeiro utilizou fermento em pó químico ao invés de utilizar fermento biológico. Na fornada D, o padeiro esqueceu-se de utilizar o fermento biológico, né? Em relação ao processo de fermentação para a produção dos pães, marque para as afirmativas abaixo V verdadeira e F para falsa.
Então vamos lá. Na fornada A, o padeiro matou com água quente as células do fungo unicelular, Saccharomyces cerevisiae, presentes no fermento biológico. Sem as células viáveis, não ocorreu fermentação alcoólica e não houve liberação de gás carbônico na massa. Nessa fornada, os pães não cresceram. Corretíssimo, né, minha gente? Muito bem. Número 2. Na fornada B, o padeiro fez com que as células de levedura presentes no fermento tivessem sua viabilidade aumentada, devido às baixas temperaturas que estimulam o crescimento celular. Dessa forma, uma maior quantidade de gás carbônico foi produzida durante o processo de fermentação. Nessa fornada, os pães cresceram bastante. Mentira, falso, né, galera? Não. Então, aí, imagine, né, justamente a temperatura favorável para ele poder se reproduzir mais rápido, aumentar o seu metabolismo, né? O calor é indispensável para que isso aconteça. Falsa. 3. Na fornada C, o padeiro obteve pães com sabor muito mais intenso do que aqueles produzidos com fermento biológico. Como que vai ter sabor mais intenso sem o fermentinho, né? Pois o fermento químico na presença de altas temperaturas no forno acelera o processo fermentativo, caramelizando substâncias que dão gosto ao pão. Nessa fornada, os pães cresceram. Não, né, gente? Não tem comparação, né? Então, falso. 4. Na fornada D, os pães não cresceram e não ficaram com o sabor característico do pão, pois na ausência de levedura não há fermentação alcoólica. Lembra que nessa fornada ele esqueceu de acrescentar o fermento. Então, neca chipitibiriba, né? Nada disso. Então, verdadeira, tá? Não cresceu, ele não utilizou o fermento. Beleza, então ficou aí verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Tá? Calma, estamos quase acabando, pessoal. Eu achei interessante esses exercícios, porque faz você lembrar um pouquinho de fermentação, desse processo de obtenção de energia que a gente viu. Pessoal, vejam, nós fizemos vários exercícios aí na apostila, e eu peço para você que faça mais alguns. A gente vai ter uma aula de revisão, e nessa aula a gente vai fazer alguns exercícios aí revisando esses processos todos que você aprendeu. Tá legal? Então, conto aí com a sua vontade de dar uma olhadinha na apostila, deixe dúvidas para mim, não esqueçam, tá? Então, um beijo para vocês e até uma próxima aula.